queria falar sobre a nossa natureza, né? Nós que nos tornamos filhos de Deus, presta atenção aqui no que eu vou falar para você, irmãos. Você que se tornou filho de Deus, a Bíblia diz que você recebeu uma nova natureza. Você recebeu a natureza de Cristo, você recebeu a natureza de filho de Deus. Às vezes a gente prega o evangelho da graça, as pessoas falam assim comigo: ah, então quer dizer que eu posso então pecar? Uma pessoa que fala um negócio desse, ela nunca se converteu. Nunca. Ela pode gostar de igreja, ela pode ser amiga de igreja, mas ela nunca se converteu. Se você quiser conhecer melhor, eu preguei uma palavra aqui o ano passado, dita assim: alérgico pelos pecados. Vai lá no canal da igreja e ouve: alergia ou alérgico pelo pecado. Quando você aceitou Jesus, você se tornou alérgico ao pecado. Você não consegue viver no pecado. É impossível viver no pecado. Ao menos que você ainda não teve a experiência com Cristo. Mas muitas pessoas, quando a gente fala do amor e da bondade de Deus, as pessoas confundem e acham que isso é o motivo para elas terem uma justificativa para pecar. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Todo país, ele tem uma constituição. E o reino de Deus tem uma constituição também. Aonde está isso? Em Mateus capítulo 5. Se você quer saber como funciona o reino, você lê Mateus capítulo 5. Jesus dizendo como o reino deveria funcionar. Como é a natureza do reino. Em Mateus capítulo 5, a gente passaria aqui no mínimo 5 anos para tentar pregar Mateus capítulo 5 todo. No mínimo 5 anos. Então nós não vamos ter condições, então você lê ele em casa, que o Espírito Santo vai te abençoar. Mas eu quero ler pelo menos uma parte desse texto que fala sobre a nossa natureza. Quando Jesus deu início ao seu sermão, ele começou falando da natureza do povo do reino. Irmão, você tem que parar de imaginar, de acreditar que você é brasileiro, que você é português, que você é africano. Isso já passou para nós, irmão. Nós somos da natureza do reino de Deus, nós somos filhos de Deus. A nossa natureza agora é diferente. E Jesus, ele começou falando como é a natureza do povo do reino. Depois ele mostrou qual deve ser a nossa influência sobre o mundo. Presta atenção, Jesus falou qual é a nossa natureza, depois ele falou como nós deveríamos influenciar esse mundo com a nossa natureza. E ele disse lá que nós somos sal e luz. Fala assim comigo: sal e luz. Eu não vou conseguir pregar sal e luz numa noite, mas eu vou tentar pelo menos sal nessa noite. Né? Como seria a nossa conduta lá fora no mundo? Você precisa entender que Jesus Cristo, quando ele te trouxe para o reino dele, ele deixou algo definido para você. Isso não é bagunça não, irmão. Tem pessoas que pensam que igreja é bagunça. Não, e coinonia é melhor ainda, porque lá prega graça, a gente pode fazer o que quiser. Não, irmão, isso não é bagunça, não. Tem uma direção do nosso mestre. E Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, do verso 13. Fala assim, eu. Fala assim, eu. Fala assim comigo, eu. Eu sou o sal da terra. Jesus falou isso. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como vou restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos... Olha o que Jesus está falando. Nós somos o sal da terra. Ele está dando a constituição do reino. Mas se esse sal perder o sabor, ele não serve para nada mais, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, queridos, Jesus estava falando que o sal, ele aponta para o nosso caráter. Ele está falando assim, olha, você é o sal e assim tem que ser o seu caráter como cidadão do reino. Senão, você vai ter que ser jogado fora e pisado pelos homens. E antes que você fique preocupado aqui, jogado fora não é inferno não, tá, irmão?
E aqui eu coloquei pelo menos 4 características desse sal, e eu queria ser bem breve nessa noite. Quais são as 4 características que o sal, nós como sal, devemos ter para influenciar esse mundo? Então, a primeira coisa do sal, eu não sei se os irmãos fizeram, porque o meu digitador está de lua de mel, né, irmão? Meu digitador está... olha lá. Obrigado. O sal, ele dá sabor. Qual o melhor tempero que existe, irmão? O sal. O melhor tempero... Eu amo o tempero da Dani. O melhor tempero que existe é o sal. Depois que tem sal, você bota páprica, você bota não sei o quê, você bota... Mas se não tiver sal, nada funciona. O melhor tempero do mundo é o sal, porque o sal é o que dá sabor à comida. E é assim que Cristo quer que nós sejamos. Tem pessoas que falam assim para mim, pastor, eu nunca consegui ganhar uma pessoa para Jesus. Eu não consigo... Irmão, o sal dá sabor. Nós precisamos dar sabor ao mundo. Uma igreja que se manifesta o reino, uma igreja que vive o reino de Deus, não aqui nessas 4 paredes, mas lá fora, onde você está. Essa igreja, ela consegue influenciar, ela consegue manifestar o reino, ela consegue dar sabor aonde ela está. Ela consegue fazer a sala de aula ficar mais agradável, ela consegue fazer o local de trabalho ficar mais agradável, ela consegue fazer o lugar que ela tiver se tornar mais agradável. Todavia, se nós formos iguais às pessoas do mundo, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Hoje está difícil saber, numa conversa, quem é o crente e quem é o mundano. Hoje em dia está diferente saber se a pessoa é cristã ou ela é do mundo, porque é as mesmas coisas, sabe? Não tem diferença alguma. Sabor, irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, para você. Talvez você ache que você é tímido, talvez você ache que você... Sabor não tem nada a ver com ser agradável, irmão. Sabor não tem nada a ver com contar piada. Nossa, o pastor Evandro é tão... Ele tem um sabor que ele conta piada. Não, sabor não tem nada a ver com churrasco. Sabor não tem nada a ver com futebol. Sabor não tem nada a ver com piada. Sabor, meu amado, é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É isso que traz sabor para a sala de aula. É isso que traz sabor para o seu ambiente de trabalho. É isso que traz sabor aonde você está. Não é uma piada que você conta, não é porque você é agradável, não. É a presença do Espírito Santo que está dentro de você, que dá vida, que dá alegria ao lugar que você está. Aonde você chega, você contamina. Não com o seu temperamento, não com as suas piadas, não, mas com a presença de Deus que está dentro de você. Você muda o ambiente ao seu redor. Jesus disse assim, vós sois, olha o que Jesus disse, vós sois, vocês, vós sois o sal da terra. Está no plural. Ele não disse assim, o pastor Evandro é o sal da terra, não, vós sois o sal da terra, está no coletivo. Amado, o trabalho do reino não é feito por um. O trabalho do reino é feito juntos, em unidade, sabe, em vínculos de amor, sabe, nós possuímos o poder de ser sal. Uma pessoa sozinha, ela não pode dar sabor, mas quando nós nos reunimos, sabe, as pessoas chegam e sentem a diferença no nosso meio. Olha, aqui nesse momento, legal, muito bom, mas quando as células estão reunidas lá na casa, sabe, quando as pessoas estão reunidas lá na sua casa, você abriu a sua casa, você tem uma célula, as pessoas chegam ali, sabe, essa semana eu ouvi uma pessoa que disse assim para mim, pastor, eu convidei uma pessoa para ir na minha casa, ela está na minha célula, ela está deprimida, está viciada em um monte de jogos, as coisas. Falei, uau, eu não falei nada para ele, mas fiquei pensando, falei, é isso aí, é isso aí. Sabe, quando ela chega num ambiente com várias pessoas cheias do Espírito Santo, quando ela chega num ambiente com várias pessoas alegres, felizes, com um saleiro cheio de sal, sabe, amado, isso vai contaminando as pessoas, e ela se sente um sabor diferente no meio de nós.
não são nossas canções, não é o nosso jogo de luz, não é a melhor guitarra, não é o melhor violão, não é a melhor bateria, não é o melhor microfone, não é a melhor roupa, não é o melhor estilo. Não é isso que traz a presença de Deus, não é isso que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a presença do Espírito Santo dentro de nós, esse saleiro todo reunido. Vós sois o sal da terra. Sabe, esse sabor pode ser percebido na comunhão, nos vínculos de amor. Quando a pessoa chega no nosso meio, ela é abraçada, ela é cuidada. Isso dá sabor. Isso dá sabor. Então a primeira coisa que o sal faz, ele dá sabor. Deixa eu te falar, você é saboroso. Fala assim, eu sou saboroso. Hoje eu fui lá na casa do Hugo, nós comemos uma muqueca lá, que sabor, na medida certa, o sal. Mas a segunda característica do sal, presta atenção, o sal além de dar sabor, ele produz sede. Sim ou não? Sim, ele produz sede. O sal nos leva a ter sede. Se você comer uma comida salgada demais, você não consegue. Sabe, o sal ele nos leva a ter sede. Sabe, tem um comercial, eu passei para vocês um videozinho de um comercial. Irmão, ó, presta atenção para vocês. Quando o pastor Evandro bota um vídeo para vocês ouvirem, é no mínimo da década de 80. Tá? Então não se preocupa com a imagem. Vê só o que eu quero dizer. Olha só, esse cara está com muita sede, olha. Água açaí, água não, bolacha salgada. Isto mesmo, provoque a sede até não aguentar mais. Aí acabe com ela com Tim. Tim é o único que tem um sabor diferente de limão. E é tão refrescante e natural que mata até mesmo a pior sede. Tim para a pior sede. Assim eram os nossos comerciais de antigamente. O cara está no deserto trabalhando e oferece água para ele. Não, bolachas. Depois apague com Tim. Sabe, o objetivo era o fato de que nós precisamos provocar uma sede em quem anda perto de nós. Nós somos sal e o sal tem que provocar sede. Esse comercial traduz muito bem o que significa ter sede. Sabe, quando nós manifestamos a vida de Deus em nós, quando você manifesta a vida de Deus dentro de você, as pessoas que estão próximas de vocês, elas começam a sentir um anseio e sede por conhecer Jesus. Jesus falou, presta atenção, irmão, não é o pastor da coinonia, presta atenção. Jesus falou assim, nós somos o sal da terra, e sal dá sede. Se a pessoa anda do seu lado e ela não tem sede de Jesus, é porque você não está salgando ela. Porque o normal é que ela comece a sentir sede de conhecer o Jesus que você conhece. Quando a igreja é diferente do mundo, ela atrai as pessoas para Deus. Quem tem sede e fome, irmão, sabe, parece que contagia. Sede é uma experiência básica da vida. Todos nós temos sede. E o propósito do sal deve ser despertar a sede de Deus nas pessoas. Quando Jesus disse assim, olha, você é o sal, Ele está dizendo assim, olha, você tem um poder de despertar a sede de Deus, sede de mim nas pessoas. Normalmente as pessoas, elas nem pensam em Deus. Normalmente as pessoas nem ligam para Deus. Mas um belo dia elas resolvem ir numa célula, um belo dia elas decidem participar de uma reunião. Então, vendo os louvores, como foi aqui, ouvindo a palavra, sentindo o ambiente, elas são despertadas a ter uma sede por Deus. É assim que nós provocamos sede, é assim que o Espírito Santo colocou isso dentro de nós, para nós provocarmos sede nas pessoas. Isso é provocar sede pelo Senhor. Quando você está fazendo aquela célula lá na sua casa, e você coloca lá o louvor, os testemunhos,
Sabe, a pessoa chega naquele ambiente da sua casa e ouve um testemunho do que Deus fez na sua vida. Por isso que é tão importante você falar o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, isso vai provocando sede nas pessoas. Crente, irmão, se o diabo fizer você ficar quieto, ele já te derrotou. Não, eu falo pouco, eu também. Se o diabo calar a sua boca, ele já te derrotou. Por quê? Porque quando você fala do que Deus está fazendo na sua vida, você cria sede nas pessoas. Mas às vezes a gente só sabe falar do futebol, às vezes a gente só sabe falar do nosso filho, às vezes a gente só sabe falar da nossa mulher, do nosso marido, do nosso carro. Não, irmão. Comece a falar do que Deus está fazendo na sua vida, provoque sede nas pessoas. Nós podemos ver o sal atuando quando as pessoas se envolvem conosco, são influenciadas a beberem a água do Espírito. Ontem nós estávamos no casamento dos nossos filhos, do meu filho, e várias pessoas me procurou depois do casamento, e a gente fala isso assim para glorificar a Deus mesmo, sabe, amado? Porque só a gente sabe o sufoco que é fazer isso. Várias pessoas chegaram e falaram: nossa, eu senti tanta presença de Deus aqui nesse culto. O cara que estava tirando foto estava chorando. O cara tira foto do casamento toda semana, mas ontem ele estava chorando, tirando foto. Eu estou lá pregando do lado, esperando ele. Rapaz, não estou aguentando isso aqui. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu estou chorando. Eu falei: mas você é um fotógrafo. Pessoas chegaram para mim e falaram assim: nossa, que palavra, não tem nada demais, 15 minutos de palavra, mas provocou sede nas pessoas. Isso provoca sede nas pessoas. A presença de Deus provoca sede nas pessoas. Você precisa entender que você é sal, e você tem o poder de provocar sede nas pessoas. Como? Falando do que Deus fez na sua vida, falando do que representa a sua vida com Jesus. Só bebe da água da vida quem tem sede. Só vai beber da água da vida a pessoa que tem sede, que foi colocado sal na boca dele. E é o sal que desempenha essa função de gerar sede. É você. Entenda isso que eu vou te falar nessa noite. As pessoas não estão querendo mudar de religião, irmão. Você acha que a pessoa acorda de manhã e fala assim: não, agora eu vou virar evangélico? As pessoas não estão querendo mudar de religião, não, irmão. Sabe, mas se elas sentirem sede, elas vão perceber a necessidade de buscar a Deus, não a religião. Uma pessoa sedenta precisa de água. Uma pessoa sedenta precisa satisfazer a sua sede. E aí sim ela vai buscar onde tiver, seja aqui, seja ali na igreja do vizinho, seja ali na igreja do lado, não importa. O importante é que ela precisa estar com sede. E aí ela vai buscar a Deus. O que o mundo precisa, irmão, é de crentes cheios do Espírito Santo. Não de regras, não de fórmulas, não de técnicas, a melhor iluminação, tudo isso é bom, tudo isso complementa, mas isso não resolve a vida de ninguém. O que resolve a vida das pessoas são crentes cheios do Espírito Santo, provocando sede na vida daqueles que estão do seu lado, que simplesmente coloque sal na boca das pessoas, levando elas a sentirem presença de Deus. Amanhã, quando você chegar no seu serviço, sabe, está todo mundo preocupado que amanhã é segunda-feira, você vai estar feliz no seu canto, alguém vai te perguntar: poxa, está todo mundo preocupado, por que você está feliz? Cara, porque ontem eu tive um encontro com Jesus. Sabe, eu estava triste, mas Jesus alegrou meu coração. Cara, como assim? O Senhor falou comigo. Como assim? Olha, ele fala que você tem sede. Não é falar lá na igreja, ninguém quer trocar de religião, as pessoas querem Jesus, irmão. Elas querem a presença do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, o sal, ele dá sabor. Segunda coisa no sal, é que ele provoca sede. E o sal tem uma função muito especial. A 3. O sal preserva a deteriorização. Hoje nós temos geladeira, nós temos tudo, mas na época antiga guardava tudo no sal lá.
O sal é para impedir que apodreça. Presta atenção, irmão. Jesus falou assim, deixa eu repetir para você aqui. Jesus falou assim, olha aqui para mim, olha para mim, olha para mim. Eu vou falar vocês, mas é eu também. Vocês são o sal da terra. Jesus falou isso. E ele não falou brincando, não. Ele falou sério. Ele falou assim, olha, no meu reino, a natureza do meu povo, que foi salvo pela graça imerecida, que foi salvo pelo favor imerecido, que não tinha obra nenhuma para ser salvo, que os seus pecados estão perdoados, e eu morri na cruz para salvar eles. Esse povo que eu fiz isso, agora eles estão no meu reino, e no meu reino, a natureza deles agora, são de filhos que são sal. O sal, ele preserva a deteriorização. O sal foi colocado no mundo para impedir o apodrecimento e para impedir que o mundo se deteriore. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus tirar a igreja dessa terra, esse mundo apodrece com 2 dias. Deus colocou a igreja nessa terra com todos os defeitos que nós temos, mas nós estamos conservando essa terra. Eu vou te dar o versículo bíblico daqui a pouco, para que ela não se apodreça. Essa é a nossa função. Carne, às vezes a gente fala assim, nossa, o carnaval, o pessoal fica pulando. Fala, irmão, para com isso, a carne não é culpada. A carne não é culpada por apodrecer. Não culpe as pessoas que não têm o sal dentro delas, não. O normal é que a carne exposta ao sol, ela apodreça, sabe? E ela cria impurezas nela. Às vezes os crentes ficam condenando as pessoas. Nossa, você vai fazer o quê? Sei lá o quê? Não, irmão, não condene a carne. O papel delas é apodrecer mesmo. Mas o nosso papel é salgá-los para que haja esperança para o mundo. O mundo está perdido, né? Está perdido por quê? Porque o sal não está tendo efeito. A sociedade está corrompida, a sociedade está apodrecida. O que está faltando? Está faltando sal, tem pouco sal. A culpa não é da carne, a culpa não é dos blocos de carnaval. Nossa, vocês viram esse ano? E carnaval é muito interessante, né, irmão? A gente que já está numa certa idade, a gente consegue ver a modificação das coisas. A maioria que é jovem nem percebe. Quem não lê a Bíblia percebe menos ainda. E quem é cheio do Espírito Santo, quem é vazio do Espírito Santo, então é boneco na mão do diabo, apesar de ser filho. O carnaval antigamente, ele era um apelo sensual. Mulher pelada. Era um apelo sensual o carnaval. Antigamente o pessoal não está nem ligando para isso mais, irmão. O carnaval agora é um apelo religioso. Eles resolveram de vez escancarar os poderes das trevas. Tem pais que deixam filho ir para a escola para comemorar carnaval. Irmão, carnaval é macumba. Carnaval é força do inferno. Seu filho falte no dia. Se você está preocupado em lançá-lo para o alvo certo. Se você não está, faz o que você quiser. Mas a carne vai ser sempre carne. E ela está apodrecida. A sociedade não tem culpa. A culpa é da falta de sal. O problema é que o sal está fazendo pouco o seu papel. Por quê? Porque não é individualmente, é coletivamente. Um pastorzinho aqui, uma pastorzinha, a gente não consegue salgar. É uma igreja inteira. É um povo inteiro, são grupos de células reunidas corporativamente. A vida cristã não pode existir de modo solitário. Não existe cristianismo de modo solitário, não tem propósito. A vida cristã genuína só pode ser vivida em comunidade, através de relacionamentos. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma comunidade, ele tem relacionamento. Não existe cristianismo sozinho. Não existe cristianismo no quarto. Não, eu sou crente, mas eu estou no quarto, porque a Bíblia disse para mim entrar no meu quarto. Não existe se trancar, se isolar. Eu não gosto de mexer com as pessoas, porque senão eu vou perder a unção que eu tenho.
fica ali parecendo um monge lá sozinho no mosteiro. Não, é um sal que foi guardado e não serve para nada. Cristianismo é uma galera juntos, salgando aonde ela está. Eu sei, irmão, que nós não vamos resolver, a coinonia vai resolver o problema do mundo, mas nós estamos salgando onde nós estamos. Nós estamos fazendo o papel que Deus deu para a gente fazer. Verdadeira espiritualidade é do corpo, não do membro. Às vezes as pessoas ligam para a pessoa e falam: olha, assim, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, irmão, olha aqui para mim, tenta não coisa, porque talvez você pode cair nesse erro um dia, porque isso só tem lá no Mar Morto, mas aqui não tem. Mas às vezes eu ligo para a pessoa e falo assim: irmão, você está sumido? Não, pastor, domingo eu vou na igreja. Aí no lado do telefone assim, chega, dá vontade de pegar o celular e quebrar. Domingo eu vou na igreja. Quem veio na igreja aqui hoje? Diga amém. Vem não, irmão. Você não veio na igreja. Você é a igreja. Não, pastor, domingo eu vou na igreja. Você não veio na igreja. Você é a igreja. Aonde? As 24 horas que você está vivendo. A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que a igreja, o cabeça é Cristo. Nós somos membros. A igreja junto é o corpo reunido. Não dá para salgar sozinho. Se eu tirar esse dedo do meu corpo aqui, esse membro, um corpo é vários membros. Um corpo é vários membros. Se eu tirar esse membro aqui do meu corpo, ele morre. Mas o corpo continua. O corpo continua sem um membro, mas um membro não continua sem o corpo. Então você não vai à igreja, você é a igreja. Aonde você está reunido, você é a igreja. 24 horas salgando, 24 horas levando a mensagem do Evangelho. Sabe, a verdadeira espiritualidade é do corpo, não é de um membro sozinho. Nós somos um organismo vivo. Vamos impedir que a sociedade continue apodrecendo, pelo menos aqueles que estão em volta de nós, pelo menos aqueles que fazem parte do meu mundo, porque se eu salvar o meu mundo, você salvar o seu mundo, a gente salva o mundo inteiro. Então comece a se preocupar com aqueles que estão se apodrecendo ao seu redor. Enquanto estivermos aqui, amado, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, deixa eu te falar, o mundo não vai apodrecer. Não, o mundo só está indo mal a pior. Não se preocupa, irmão. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o mundo não vai apodrecer. Mas depois que o crente vencedor for arrebatado, o mundo vai começar a apodrecer. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6. E agora vocês sabem que o que está detendo, para ele seja revelado no seu devido tempo. O Filho vencedor, o crente, nós estamos, o sal ainda está detendo para que esse mundo não apodreça. Mas quando o vencedor for tirado dessa terra, esse mundo vai apodrecer. Sabe, querido, você tem poder, porque você é sal. Se a sua família talvez está vivendo em crise lá, comece a salgar. Começa a salgar com oração, começa a salgar com testemunho do que Deus fez na sua vida, começa a contar o que Deus fez na sua vida. Seja diferente das pessoas do mundo. Seja diferente das pessoas do mundo. Às vezes as pessoas falam assim para mim: pastor, eu queria fazer uma comunhão. Vamos fazer uma comunhão? E eu pergunto assim: o que é comunhão, irmão? Vamos fazer um churrasco. Irmão, churrasco não é comunhão. Churrasco não é comunhão. E futebol? Futebol também não é comunhão. Pastor, o que é comunhão? As pessoas acham que churrasco é comunhão. Não, irmão. Se eu for fazer um churrasco com Wesley, mas ele não tem a vida do Espírito Santo, eu não tenho a vida do Espírito Santo, eu vou conseguir ficar falando com Wesley 10 minutos sobre futebol, sobre política. Depois de 10 minutos, acabou o assunto.
Não tem mais comunhão, porque a vida não é compartilhada. Não tem o mesmo espírito, o mesmo propósito. Churrasco, você quer comer churrasco, você vai na churrascaria. Agora, se você quiser ter comunhão com o irmão, você tem que estar em unidade com esse irmão. Você tem que ser sal que está salgando, para você contar o mesmo testemunho. Porque churrasco não é comunhão, irmão. Comunhão é vida compartilhada. Comunhão são experiências em Cristo que nós contamos uns por os outros. O irmão falou assim para mim: eu fui num churrasco, depois de 10 minutos eu fiquei sozinho no canto. Eu falei: claro, porque você não tem comunhão. Mas e o churrasco não é comunhão? Eu falei: não, irmão. Churrasco sem comunhão, churrasco sem koinonia, é um lugar para contar piada, falar de futebol. O máximo que você consegue é 10 minutos. Daqui a pouco dá briga. O palmeirense vai ficar falando de futebol com o corintiano. Vai dar briga depois de 10 minutos. Comunhão não é comida, irmão. Comunhão é vida compartilhada. São experiências que nós contamos do que Cristo está fazendo nas nossas vidas. Fora isso, é AA, é Alcoólatras Anônimos, é Rotary Club, é maçonaria. Não, comunhão é presença do Espírito Santo dentro de nós, contando aquilo que Deus está fazendo, salgando o ambiente que nós estamos vivendo, deixando que o ambiente não apodreça. Deus está falando como é a natureza do Filho de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque um dia, quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, Ele vai falar assim: eu te disse que você era sal. Por que você não salgou? Por que você não criou sede nas pessoas? Por que você não deu sabor? Ah não, porque era graça, a graça era tudo de bom. Ah é? Mas os meus filhos, eles têm uma natureza mudada. Sabe, número 4, quarta característica do sal, já estou acabando, ó. Porque o sal arde sobre a ferida. Sabe por que tem muita gente que não quer ser sal, pastor? É porque quando você coloca o sal sobre a ferida, arde. O sal causa ardência. Pode causar uma dor até insuportável. Mas pode levar à cura. A igreja tem a função de passar o sal na ferida do mundo. Falar de Jesus, irmão, nem sempre é festa. Falar de Jesus, presta atenção que eu estou falando aqui para você, nem sempre é festa. Tem pessoas que vão virar sua inimiga. Quando você entra num porão e você acende a luz, alguns insetos fogem. Alguns são atraídos para a luz. Mas tem crente que gosta de ser o crente gente boa com todo mundo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu e minha mãe, nós somos uma família de 5 irmãos homens, meu pai e minha mãe. Eu sou filho caçula. Meu pai teve uma criação militar e de padre. Tanto que meu pai me colocou para estudar para ser padre. Só que não me aceitaram lá. Não sei porquê. Depois, quando eu fiz 17 anos, filho caçulo, eu aceitei Jesus. E minha mãe aceitou depois. Deixa eu falar uma coisa pra você. O meu pai morreu sem conversar com a gente, 30 e poucos anos depois. Falar de Jesus, irmão, nem sempre é fácil. Falar de Jesus nem sempre é festa. Nem sempre vamos sorrir e aceitar as nossas palavras. A verdade é que muitas vezes elas vão chorar. Mas é necessário para que o sal da palavra, o sal da verdade, o sal do evangelho possa ter efeito na vida das pessoas. Pois elas precisam ser curadas da ferida do pecado. Sabe, a ferida do pecado está matando muitas pessoas.
precisa receber sal da palavra. Eu não quero ser uma igreja legal, irmão. Olha, tem pessoas que acham que a gente está querendo ser uma igreja legal. Eu não quero ser igreja legal. Se você está procurando uma igreja legal, não é aqui o seu lugar, irmão. Você pode procurar outro lugar. Aqui nós somos uma igreja que tem a palavra de Deus e que salga se precisar salgar. Aqui tem pessoas sentadas aqui que me amam, mas eu já peguei elas na chincha, irmão. Nós já chegamos no canto e foi igual, esse cara vai embora. Mas ele voltou e o nosso laço de amor ficou mais forte. Não pensa que a gente quer ser uma igreja legal. Eu não quero ser igreja legal. Eu não estou querendo levar um rebanho para Jesus para dizer, olha que ovelhinhas legais. Não, o pecado aqui vai ser denunciado. Nós falamos da graça de Deus, nós falamos do amor de Deus, mas nós falamos da conduta dos filhos de Deus. Se você está querendo ser um cara legal lá na sua família, você vai ver sua família ir para o inferno. Você está querendo ser legal com a sua mãe, você está querendo ser legal com o seu pai, se você está querendo ser legal com eles e nunca confrontar o pecado deles, o que você vai colher é ter seus pais e seus parentes no inferno. Porque você quis ser legal. Agora você tem que ser cheio do Espírito Santo para levar o sal na medida certa, para provocar sede. Para deixar eles perguntar assim, o que está acontecendo? Se o seu pai e a sua família vê você igual um louco, sério, irmão, aqui não tem isso não, mas lá na igreja do Amor tu tem. Hoje, irmão, prepara aí, tá? Sei que vocês estão acostumados com... Se a sua família só te vê você igual um louco, torcendo pro Vasco, pro Flamengo, fazendo churrasco, fazendo essas coisas, não espere que eles vão vir servir o seu Deus, irmão. Eles estão de olho em você. Eles estão de olho em você, eles olham no Facebook o que você posta. Vai para academia, 2 dias, bota a fotinha lá. Quase nua na academia. Esse Deus, não, fico com o que eu estou. Desculpa, irmão. Estou falando para ninguém, porque sabe por que eu não estou falando para ninguém? Porque eu sigo 50 pessoas no meu Instagram. Nessas 50 pessoas, 49 é a igreja e a minha mulher é a outra. Eu não sei da vida de ninguém. Eu não olho a vida de ninguém. Eu estou falando aqui porque Deus manda falar. Se você está lá no seu coisa e você com as suas roupas, com o seu jeito, se você não salga o ambiente que você está, cuidado com o que você posta. O mundo está, a sua família está olhando para você. Se esse é o Jesus que você tem, deixa eu ficar aqui mesmo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Sabe por que você vai na igreja no domingo? Grandes coisas. Conta uma coisa que Deus fez na sua vida. Quando o evangelho é verdadeiramente pregado, irmão, o sal arde. Sabe qual é a professora que você lembra da escola? Sabe qual é a professora que você lembra da escola? Aquela que pegava no seu pé. É essa que você lembra. Porque é essa que você aprendia. Sabe, o sal, ele tem que arder para produzir cura pelo arrependimento. Tem um monte de crente se tornando crente sem arrependimento. Uma coisa é você pecar, pode ter certeza, irmão. Tem sangue, tem graça de Deus disponível para perdoar o seu pecado. Agora, viver no pecado, nós nunca pregamos essa graça aqui. Nós nunca vamos pregar essa graça aqui. Quando alguém é ferido, irmão, ele recebe sal na ferida exposta, às vezes até nos ataca. Pode esperar isso, irmão. Às vezes até se revolta. Porém, não desanime. Ainda que eles não entendam, é para o bem deles. Porque quando o sal colocado na ferida aberta do pecado, ele dói, mas ele vai ser curado. Porque Jesus disse que nós éramos sal. Assim nós estamos limpando, higienizando a infecção espiritual que está na vida das pessoas. A maior covardia que tem é você ver uma pessoa com a infecção do pecado e você não falar para ela que tem uma cura. A maior covardia que tem, você tem alguém da sua família que você vê que está indo para o inferno e você não fala que existe uma cura para ela. O sal vai arder, mas quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, eu sei que vai incomodar, mas vai trazer cura. A sociedade está ferida, a sociedade está morrendo aí fora, irmão.
A igreja tem o sal. Nós não podemos perder a nossa função de salgar. Nós não podemos perder a nossa função de levar a cura para aqueles que estão aí morrendo. Por quê? Porque Jesus disse que se nós não fizermos isso, o sal perde o sabor e vai ser jogado fora, pisado pelos homens. O problema é que a gente acredita no Jornal Nacional. O problema é que a gente acredita na internet. O problema é que a gente acredita nas notícias que dão lá, mas a gente não acredita no que a Bíblia fala. Jesus está falando que se o sal perder o sabor, ele vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Mas aí eu fiquei pensando assim, como que o sal pode perder o sabor? Acho que eu até coloquei esse título, né, depois do 4. O sal pode perder o sabor? O sal é um elemento químico, irmão. Né? Nossa química aqui, Angélica, sabe melhor do que eu. O sal é cloreto de sódio. O sal, presta atenção que eu estou encerrando agora. O sal nunca deixa de ser sal e ele não pode perder o sabor, porque ele é estável. Então por que o Senhor Jesus disse isso? O sal ele não pode perder o sabor, porque ele é estável. Estou certo, minha química? É isso mesmo? Mas por que Jesus disse isso? Quando ele é misturado com outra substância, o sal se torna inútil e até perigoso. Na verdade, o sal pode ser uma propriedade e utilidade quando misturado com outra substância. Ele perde a sua propriedade. O sal, quando ele é misturado com outra substância, ele perde a sua propriedade. Quando o sal é misturado com outros elementos químicos, ele pode virar até um veneno, e um veneno mortífero. Daí o Senhor disse que nesse caso, o sal não serve para mais nada. Então, o que faz o sal perder o sabor, irmão, é a mistura. Eu estou encerrando já nessa noite, amado. O que faz o sal perder o sabor é a mistura. A mistura é a diferença que existe entre o Filho de Deus e o Filho do mundo. É isso que Jesus está falando. A mistura que faz a diferença entre o Filho de Deus e o Filho do mundo. Entre os nossos valores e os valores do mundo. Nós chegamos a um ponto, e aqui não tem isso, mas nós chegamos a um ponto de igreja comemorar carnaval, de pais mandar filhos para a igreja de festa junina em junho, fantasiado de quadrilha, e acha normal, porque os valores foram mudados, o sal vai perder o sabor, vai ser jogado fora. Por quê? Porque você não pode confrontar a professora que a sua religião, que você crê em Cristo Jesus, não a religião, mas a sua crença no Senhor Jesus Cristo, demonstra que isso é pecado. O sal perde o sabor quando ele é misturado com as coisas do mundo. Ele vai perdendo os valores, porque os valores vão sendo misturados. Hoje não se sabe mais se a pessoa do mundo e da igreja, como que está a situação. Porque o comportamento dos cristãos hoje é o mesmo do mundo. Você vê um cristão ir para um estádio de futebol assistir jogo, ele xinga, ele pula igual, ele joga, só não joga cerveja para cima porque ele comprou Coca-Cola, mas ele joga Coca-Cola também. Misturou tudo. Os valores estão misturados. Eu não sou contra futebol não, tá, irmão? Não sou contra nada dessas coisas não, mas eu assisto também. Eu só estou dizendo para você que quando mistura os valores, o sal perdeu o sabor. Quando essa diferença desaparece, nós perdemos o sabor. Se não há diferença entre a igreja e o mundo, então o sal está perdendo o seu sabor. Se não há diferença entre você que trabalha numa empresa que é o sal e o cara que é do mundo, então você perdeu o sabor. É isso que Jesus está falando. Nós temos que ser agradáveis sim, tem o dia de contar piada sim, tem o dia de falar de futebol sim. Ei, mas qual é o dia que você fala de Jesus? Do que Deus fez na sua vida? Do que Deus está fazendo na sua igreja? Do que Deus está fazendo na vida das pessoas? Hoje o mundo está se tornando igrejeiro. E a igreja está se tornando mundana. E eu não falo isso da nossa igreja não, irmão, porque graças a Deus nós somos ainda, eu conheço aqui
todo mundo, eu sei da vida praticamente de todo mundo, assim. Eu estou falando isso como um despertamento, porque isso aqui vai crescer. Amém? Deixa eu falar para você, isso aqui vai crescer muito. E as pessoas, quando chegarem aqui, elas vão precisar ser salgadas pelos valores que você tem. Por isso que eu estou pregando isso. Não estou pregando para te condenar, não. Estou te pregando para te mostrar que você é referência. Porque a igreja está se tornando mundana. É difícil fazer a diferença hoje entre igreja e mundo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 16, Paulo ele estabelece uma separação nítida do mundo e dos seus costumes. Paulo se preocupou com isso, o Espírito Santo usou Paulo e falou assim, não se ponha num julgo desigual com os descrentes. Irmão, não é ensino da coinonia não, tá, irmão? Estou lendo a Bíblia. Não se ponha num julgo desigual com o descrente, pois o que tem de comum a justiça com a maldade? Que justiça é essa? A justiça de Cristo que está sobre a sua vida. Jesus te fez justo. Amém? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia? Irmão, responde para você mesmo. Que harmonia? Como tem gente que o melhor amigo dele é do mundo. Não, a minha melhor amiga é do mundo. A amiga que eu tenho lá no mundo. Como assim? Meu melhor amigo é lá do mundo. Como assim seu melhor amigo é do mundo? Paulo está falando assim, que harmonia tem Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e os descrentes? Olha que nível. Acho que se Paulo estivesse aqui hoje, eu não sei o que ele ia fazer, não. Paulo está falando assim, que harmonia tem o crente e o descrente? Se não for para ganhá-lo para Cristo, se não for para salgar a vida dele, não dá para passar 10 minutos junto. Não digo os familiares da gente que convive junto, eu estou falando dia. Não dá, porque não tem assunto. É a Bíblia que está falando. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai salgar, não tem jeito. Aí vai botar na ferida dele, ele vai te mandar embora. Daqui a pouco você volta de novo, bota mais um pouquinho de sede. Mas não tem harmonia. Que acordo há entre o templo de Deus? Quem é o templo de Deus, irmão? Fala, eu. Você é o templo de Deus. Não é isso aqui não, irmão. Eu vou na igreja. Você não vai na igreja, você é a igreja. Aonde você está, a igreja está com você. Nós nos reunimos como igreja, como corpo aqui. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Só lê a Bíblia, irmão. Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia, aleluia. Paulo está estabelecendo aqui a separação nítida entre o mundo, entre os costumes do mundo e os costumes do povo de Deus. Não, mas aí a igreja pegou as vestes, acha que a nossa diferença é que o crente tem roupa de crente, acha que as vestes são a diferença do crente. Não, irmão, veste não é diferença nenhuma não, é o coração perverso. Não é uma questão de exterior, é uma questão de coração. Se aquilo que você fez não difere de nada do mundo, então você é o sal que perdeu o sabor. Se você passa 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, e você não influencia ninguém, você perdeu o sabor.
4 anos ouvindo sobre a graça, do amor de Deus, milagres em cima de milagres, e você não consegue influenciar ninguém. Você perdeu o sabor. Tornamos frios, vazios do Espírito. Sabe o que não é o pastor Evandro não, sabe o que Jesus falou? Se tornamos inúteis para Deus. Inúteis. Estamos buscando o mesmo que os mundanos estão buscando. Muitas vezes o crente não tem diferença de nada do mundo. Está correndo atrás de dinheiro igual o cara do mundo. O pastor prega, descansa, irmão. Calma, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Esforça para entrar no descanso. Confia, não, mas está correndo igual um maluco, não tem diferença nenhuma. Não, não. Igreja é igreja, pastor. Negócios são negócios. Jesus falou que é sal imprestável. Se não há mansidão, se não há sede de justiça, se você não tem desejo de ver um mundo salvo, é o sal que perdeu o sabor. Tem pessoas que estão no grupo da nossa igreja, nós temos um grupozinho lá, só para dar as notícias. O cara fica 5 meses sem vir na igreja, 5 meses sem vir aqui no culto, eu vou lá e removo ele. O cara fica chateado. O cara está pulando carnaval lá fora, fica chateado que foi removido do grupo da família. Já perdeu o sabor tem tempo. Se dependesse dele, a igreja já tinha fechado. Sal imprestável. Perdeu o sabor. Não tem sede de justiça. Não tem desejo de ver o mundo salvo. Perder o sabor não é perder a salvação, mas perder a diferença de um filho de Deus e um filho do mundo. Isso que é perder o sabor. Não dá para diferenciar se é filho de Deus ou filho do mundo, porque é os mesmos valores. A única diferença é que esse cidadão vem ao culto no domingo à noite, mas durante a semana ele não consegue salgar nada. E eu estou te dando uma oportunidade, tem células aí. Se você não quer trazer a pessoa para cá, influencia essa pessoa a ir para uma célula, ou pelo menos vai você, pelo amor de Deus, para uma célula, porque nós estamos tentando te empurrar para você salgar alguém. Nós chegamos num tempo agora que nós temos que pedir, pelo amor de Deus, você pode ir numa célula porque eu quero cuidar de você. Perder o sabor não é perder a salvação, mas é perder a diferença entre um filho de Deus e um filho do mundo. Você nunca vai deixar de ser sal. Você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Mas você pode perder o sabor. Você pode se tornar um sal misturado. Você pode se tornar um sal mundano, do qual o Senhor disse que não serve para mais nada. Escute, quando nós perdemos o sabor, deixa eu tomar uma água para terminar isso aqui. Para você acreditar que eu estou terminando mesmo. Quando um filho de Deus, vê se não é isso que acontece. Me ajuda aqui. Quando um filho de Deus que é sal, ele perde o sabor. Jesus falou que ele se torna inútil, certo? Não é isso que o texto está falando? Quando um filho de Deus perde o sabor, ele não serve nem para Deus e nem para o mundo. Olha que situação. Quando um filho de Deus perde o sabor, ele não serve nem para Deus, ele fica no meio do caminho. Inclusive Apocalipse diz que Deus vai vomitar esse tipo de gente. Quando um filho de Deus perde o sabor, ele não serve nem para Deus e nem para o mundo. Por quê, pastor? Porque
ele, como ele é filho de Deus, ele não consegue desfrutar dos prazeres do mundo. Ele vai lá, mas fica dentro dele a semente que foi colocada, dizendo aqui não é seu lugar, você está errado, rapaz, cuidado. Ele não consegue desfrutar, então ele não serve nem para o mundo e nem para Deus. Ele vive uma crise de identidade, ele não desfruta nem da glória de Deus e nem do mundo. Ser sal sem sabor é um inferno na terra. Em Lucas capítulo 14, eu queria te convidar você a ficar de pé, que eu vou encerrar com esse texto nessa noite. Lucas capítulo 14, eu ia falar de luz, mas deixa a luz para outro dia. Lucas capítulo 14, verso 34 a 35. Mães, continue atento com seus filhos. Diz assim: o sal é bom. Fala assim: eu sou bom. Fala forte: eu sou bom. Isso, o sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado fora. E o texto diz assim: aqueles que têm ouvidos, ouça. Verso 36. Era só esse mesmo, né? Só até 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, ele não serve nem para o mundo e nem para a igreja. Ele é lançado fora. E lançado fora aqui fala, irmão, de ficar fora do reino de Cristo. No período em que Deus vai recompensar o milênio. Nós já vivemos o reino de Deus, agora é o reino. Jesus falou assim: eis que o reino é chegado entre vós. Esse reino já foi estabelecido. Ele foi colocado dentro do nosso coração. E aonde a gente vai, a gente leva o reino. Porque é o Espírito Santo que foi derramado em nossas vidas. Nós estamos expandindo ele. Só que vai chegar um dia que esse reino vai se tornar visível aqui na terra. Sabe quem vai participar dele? Reinando? Aqueles que estão estabelecendo o reino agora, que estão sendo sal, que estão salgando. Sabe, essa palavra nessa noite que você veio aqui é uma palavra de despertamento para a sua vida. Jesus, ele te ama tanto, irmão, que ele foi para aquela cruz morrer, mas ele estabeleceu uma nova natureza do povo do reino. Meu amado, Deus estabeleceu como os filhos dele devem andar. Isso não é penoso, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Jesus não mandou você fazer nada além de contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele disse assim: vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha, irmão? Uma testemunha não precisa inventar nada. Uma testemunha não precisa criar nada. Uma testemunha não precisa fazer curso de teologia. Uma testemunha não precisa virar pregador. Uma testemunha não precisa virar cantor. Uma testemunha não precisa virar nada. Uma testemunha só precisa falar daquilo que ela viu acontecer na vida dela. Isso é salgar. Isso é ser sal. Qualquer um de nós podemos ser testemunhas. Quando você sair daqui dessa noite, seja igreja lá fora. Beleza que quarta-feira nós vamos estar nas nossas células, nós vamos nos reunir e nós vamos fazer o nosso lava-pés, né? A gente tira um pouquinho mais da sujeira, antes chega no domingo mais limpinho um pouquinho. Isso é muito bom. Mas deixa eu te falar, seja igreja lá onde você está. Você está indo para a academia, irmão? Seja igreja lá na sua academia. Mulheres, vocês estão indo para a academia? Seja luz lá naquela academia. Não bota as roupas indecentes que as mulheres do mundo colocam. Você está indo lá por causa de saúde, quer mostrar seu corpo? Mostra seu corpo para o seu marido. Seja luz lá onde você está. Tenha vergonha se você colocar algo na internet que mostra seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é para homens ficar te olhando na internet. Seja luz onde você está.
Seja um filho de Deus onde você está. Não tem problema ir na academia, não tem problema ir no estádio ver o futebol, eu também vou. Mas não deixe te dominar as paixões desse mundo. Não deixe as coisas desse mundo tirar a sua razão, meter os seus valores para debaixo da terra. Vá onde você for, a Bíblia diz que nós somos livres. Tudo é lícito para o livre, tudo é lícito para nós, tudo é puro para o puro. É puro você ir na praia, é puro você ir na academia, é puro você ir onde você quiser, porque tudo é puro para o puro. Desde que você não deixe de ser sal, desde que você não deixe de ser luz. O Espírito Santo me ministrou nessa semana para trazer essa palavra para a sua vida. Claro que é muito mais fácil nós pregarmos igual domingo. Claro que é muito mais fácil, mas deixa eu te falar para você. Jesus falou que tinha que ser assim. Essa é a natureza dos filhos de Deus: sal e luz. Feche os seus olhos nessa noite. Diga para Deus aí, responda para Deus a mensagem que você ouviu. Se você já está salgando, fala: Deus, me dá mais condição de salgar. Oh, Jesus. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei. Eu te amo, eu te amo. Cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Aleluia! Vem reinar em mim. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Aleluia! Vem reinar em mim. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória.
eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor veio habitar dentro de nós, ó Pai. E o Senhor deseja, Senhor Deus, reinar através de nós, ó Pai. Ó Deus, nós oramos nessa noite, Deus, para que essa igreja saia daqui dessa noite, Pai, cheia do Espírito Santo, Pai, cheia da presença do Senhor, ó Pai. E que essa semana, Deus, nos nossos locais que nós estivermos reunidos, ó Pai, no nosso trabalho, Senhor Deus, nas nossas escolas, aonde nós estivermos, ó Deus, Pai, nós sejamos sal que salgue essa terra, Senhor. Nós sejamos sal que traz sabor para essas pessoas. Tem muitas pessoas em depressão, tem muitas pessoas angustiadas, tem muitas pessoas com os casamentos destruídos, tem muitas pessoas tristes, pensando em tirar suas vidas. O que falta para elas é o sal, é a sede, para que elas encontrem Jesus nas vidas delas. Pai, mostra essas pessoas para nós. Coloca essas pessoas no nosso caminho, Deus, para que essa semana, Deus, a gente possa, de alguma forma, levar a Tua palavra do reino para elas, ó Deus. Deus, aonde estivermos, ó Deus, que os nossos passos sejam guiados pelo Senhor. Ó Deus, nós oramos nessa noite, Deus, para que a graça do Senhor nos fortaleça, para que a graça do Senhor nos dê sabedoria, nos eduque, como disse Tiago, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor Deus, possa, Senhor, nos dar, ó Pai, oportunidade de salgar a vida daqueles que estão apodrecendo, Senhor Deus, por causa da ferida do pecado. Tem cura para o pecado. A cura do pecado é o sangue de Jesus. A cura do pecado é Cristo para a vida dos homens, ó Deus. Pai, nós oramos nessa noite e declaramos aqui, Pai, um saleiro cheio de vidas transbordantes, ó Pai, de pessoas cheias do Espírito Santo, Pai. Nós abençoamos essa igreja, declaramos células abençoadas, ó Pai. Declaramos que essa semana, Deus, as nossas células estarão cheias, ó Pai, de visitantes, de pessoas que vão receber a palavra de Deus, ó Pai. Nós abençoamos o Teu povo, abençoamos a semana, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Deus te abençoe, Coinonia. Tenha uma semana linda e abençoada. Dá um abraço aí e pelo menos 100 pessoas nessa noite. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa semana, família. Oh!